Gente, tema de hoje então é o que Deus quer comigo, é um tema extremamente importante. E para começar a falar desse tema, eu queria fazer menção a uma situação. Vocês acompanharam em maio desse ano, a artista Lady Gaga resolveu fazer um show, então, no Rio de Janeiro, nas areias de Copacabana. E se você viu, isso foi algo bem noticiado naquela região, naquela época, né? Alguns meses atrás, poucos meses atrás. A Lady Gaga, então, no seu show, conseguiu reunir 2.100.000 pessoas nas areias de Copacabana para esse show, quebrando o recorde anterior, que era da Madonna, do ano passado, de 1,6 milhões de pessoas. É gente, né? Você já imaginou? 2 milhões de pessoas na praia. Caramba, né? Parece quando a gente chega em Balneário Camboriú no verão, né? Aquela galera, assim, mais ou menos isso aí. Mais, né? Muito mais. 2 milhões de fãs. 2 milhões de fãs se reuniram para ver ela nesse show. Deixa eu pegar agora uma outra situação. Vocês sabem quem é a pessoa com o maior número de seguidores no Instagram? Sabem quem é a pessoa com o maior número de seguidores no Instagram? Pesquisei essa semana. Tem ideia não? Alguém tem um palpite? Mas matou, é isso aí. Cristiano Ronaldo. Maior número de seguidores. 664 milhões de pessoas, inclusive o Ariel. Né? 664 milhões de seguidores. Cara, coloca isso, pensa um pouquinho. 664 milhões de seguidores. É coisa, né? É muita coisa. Talvez o Cristiano Ronaldo hoje seja a pessoa que mais tenha fãs. A gente não tem como medir fãs, mas seguidores no Instagram é uma das medidas que se usa. Provavelmente Cristiano Ronaldo talvez seja a pessoa hoje viva que mais tenha fãs. Uau! É muita, muita, muita gente. O que é um fã? Deixa eu refletir um pouquinho com vocês sobre essa relação fã. O que é um fã? Fã é alguém que admira uma pessoa, admira alguém ou o trabalho de alguém, correto? É um admirador. O fã, ele até se envolve com a pessoa que ele admira, mas de forma geral, é um relacionamento meio que à distância. Né? Quantos desses 664 milhões de fãs do Cristiano Ronaldo já o viram pessoalmente, ou talvez moram perto dele? Pouquíssimo, é um envolvimento à distância. Um fã normalmente interage até com alguns conteúdos, mas é algo limitado, né? Ah, olha só, o Cristiano Ronaldo, a Lady Gaga, ou sei lá, outro artista, outro cantor, um guitarrista que eu gosto, postou tal coisa. Ah, legal. Às vezes eu gosto do conteúdo, curto, às vezes não. Às vezes eu comento, às vezes não. É uma interação. O que mais a gente percebe? Um fã, muitas vezes, se dedica bastante. Né? A gente vê, por exemplo, pessoas que quando tem um show para ir, elas chegam horas antes, dias antes, montam barraca na fila. Vocês já viram isso? Montam barraca na fila de um show. Tem gente que vai de fralda para a fila do show, para não precisar sair nem para ir no banheiro e perder o lugar na fila. É uma loucura. Porém, e aqui vem um ponto, essa dedicação, normalmente ela é pontual. É naquele momento, é naquele show, e ela vai num show uma vez a cada não sei quanto tempo. É esporádico, extremamente esporádico. Se dedica, mas é uma dedicação esporádica. Ocasionalmente, essa relação fã e pessoa que é admirada, ela pode trazer alguma inspiração. Por exemplo, eu sou fã do Cristiano Ronaldo, poxa, admiro, e eu realmente admiro a dedicação e a disciplina que ele tem. Em meio a um ambiente onde tantos jogadores de futebol se perdem, a gente sabe disso, ele é uma pessoa que, ao que a gente sabe, mantém uma conduta muito equilibrada, admirável. Talvez isso inspire algumas pessoas. Mas, de forma geral, a relação fã-ídolo não transforma, não é impactante, não molda a vida de ninguém. Ela traz uma inspiração ocasional.
Mas é isso. Estamos tranquilos? Deu para a gente entender mais ou menos como é que é essa dinâmica da relação fã? Ok? Qual que é a questão? Eu creio, e o que eu vejo, é que muitas pessoas hoje, e eu arriscaria dizer, a grande maioria das pessoas hoje, vive como um fã de Jesus. Olha só, se a gente olha para esses mesmos pontos que a gente acabou de ver e compara com relação à vida de fé que algumas pessoas têm. Muitas pessoas admiram a vida de Jesus. Admiram o trabalho dele. Quem sabe admiram o seu ministério. Admiram algumas palavras, mas é isso. Eu sou um admirador. Muitas pessoas, quem sabe, às vezes recebem alguma frase de Jesus, alguma citação de Jesus, algum versículo bíblico, às vezes dão uma curtidinha, uma comentada, e é isso. É isso, tá bom. Quem sabe, às vezes até a gente compartilha. Muitas pessoas têm um envolvimento e uma relação com Jesus, mas, sendo bem sincero, é uma relação ainda bastante distante. Muita gente vive como um admirador, um fã de Jesus, e até se dedica para isso. Mas se for muito sincero, é uma dedicação pontual. Em alguns momentos. Talvez um momento em que está mais necessitado, um momento em que está mais sensibilizado, de repente até uma dedicação para participar de um encontro, de uma conferência, de algum momento específico. Quem sabe até seja uma dedicação de um dia por semana, no domingo. Mas muitas vezes não é uma dedicação constante. Para muitas pessoas, a sua relação com Jesus, ela até inspira em alguns momentos. Ela traz algum alívio em algum momento de dor. Ela traz alguma força em um momento de desânimo. Ela até traz algum conforto em algum momento difícil. Mas se for muito sincero e olhar, talvez essa relação com Jesus não tenha sido transformadora. Talvez inspire em alguns momentos, mas não transformadora. Você percebe? Eu queria conquistar vocês para essa ideia. Muitas pessoas vivem como fãs de Jesus, admiradores, mas é só isso. Agora a grande questão é, será que Jesus quer isso para nós? Será que Ele quer fãs? Será que Ele quer multidões ao redor dEle, o admirando o seu trabalho? Será que é isso que Ele quer? Em Marcos, capítulo 8, versículo que passagem bíblica que hoje vai servir de base para a nossa reflexão, em Marcos capítulo 8, nós encontramos um momento em que Jesus justamente está cercado por uma multidão de pessoas. Ele tinha acabado de fazer um grande milagre, ele tinha alimentado uma multidão enorme, talvez 12 mil pessoas com pão e peixe, na multiplicação de pães e peixes, a primeira multiplicação. E a partir daquele momento, né, o número de seguidores dele no Instagram, uau, bomba! No YouTube, uau, bomba! Jesus, ele começa a ser procurado por muita gente, e literalmente uma multidão enorme começa a ir ao redor dele. Mas o que é interessante, e eu quero que você repare isso, se um dia você for ler os evangelhos, algum deles, de ponta a ponta, você vai perceber que em nenhum momento Jesus se deixa seduzir por uma multidão. Em nenhum momento parece que ele busca essa multidão. E quando, eu vou ser muito sincero, talvez eu ou muitos de nós, se a gente tivesse ali uma multidão de pessoas seguindo, a gente ia se achar, né? Ia dizer, uau, que bacana. Olha só quanta gente que está me seguindo. Mas não Jesus. Sabe o que Jesus faz nesse momento que talvez foi auge da popularidade dele? Sabe o que ele faz com essa multidão de pessoas que estava reunida ao redor dele? Ele olha para elas e diz: se alguém quiser ser meu seguidor, pois bem, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Sabe o que Jesus está querendo dizer com isso? Ele está dizendo assim, ei, não me interessa uma relação de fã. Eu não estou procurando admiradores. Eu não estou procurando pessoas que aplaudam o meu trabalho e fiquem aqui meio que de longe, só esperando para ver se vão receber mais. Eu não estou aqui nesse mundo para começar um fã-clube. O que me interessa, Jesus diria, são discípulos,
são seguidores. Dito de uma forma muito clara, Jesus não quer fãs. Jesus quer discípulos. A única relação possível e legítima com Cristo é a relação de discipulado. É isso que Ele quer. É isso que Ele busca. Ser parte de uma multidão de fãs que admira as suas palavras de longe, que talvez deixa-se ocasionalmente ser inspirado por essas palavras, mas não se deixa ser transformado radicalmente por essas palavras, não é o que interessa a Cristo. Em outra passagem, Mateus capítulo 28, só para você entender, isso é importante, o que está acontecendo aqui. Jesus já teve o seu ministério, seus 3 anos de ministério, Jesus já morreu, já ressuscitou, já passou 40 dias ressurreto com os discípulos, e aqui ele reúne os seus discípulos para literalmente as suas últimas palavras antes de subir ao céu e nunca mais ser visto nessa forma. E as últimas palavras de Jesus aos seus discípulos, documentadas e registradas pelo evangelista Mateus, que estava lá presente, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, sabe qual foi o propósito de tudo isso? Sabe qual foi o propósito desses 3 anos de ministério? Sabe qual foi o propósito da minha morte? Sabe qual foi o propósito da minha ressurreição? Sabe qual é o meu propósito na sua vida? De forma muito clara. Fazer de você um discípulo. É isso que eu quero. O que Jesus, a gente às vezes para e a gente fica pensando, qual é o propósito de Deus na minha vida? O que Deus tem para mim? Está muito claro. Talvez vão ter algumas coisas específicas para a sua vida, que talvez não vão ser para a minha. Mas o princípio geral para todos, onde nós também vamos encontrar os específicos, é muito claro. Eu quero que você seja meu discípulo, diria Jesus. Meu seguidor. Muito bem, Jorge. Entendi. Entendi que nós não... Jesus não quer que nós sejamos seus discípulos. Jesus não quer que nós sejamos seus fãs. Jesus quer que nós sejamos seus discípulos. Isso é ótimo. Entenda, ser discípulo de Jesus não é algo para uma elite espiritual. Não é algo para pessoas extremamente santas. Não é algo só para quem é pastor. Não. Ser discípulo de Jesus é o que Ele quer fazer na vida de cada ser humano, incluindo você. Em nenhum momento Jesus chega para alguém e diz assim, vem fazer parte da multidão. Em nenhum momento Jesus chega para alguém e diz assim, vem ser meu admirador. Mas muitas vezes Jesus olhou para pessoas e disse, vem ser meu discípulo, vem e me segue. E esse é o mesmo convite que Ele faz para nós hoje. Mas Jorge, o que é um discípulo? Vamos clarear isso aqui então. Discípulo é a mesma coisa que um aluno. Só que entenda que na época de Jesus, alunos não era a mesma coisa que é hoje, né? Hoje um aluno, ele vai para um local específico, numa hora marcada, onde ele vai ouvir uma aula, que normalmente é meramente intelectual, correto? E ele vai ficar naquela sala de aula até o momento que foi marcado, e depois ele volta para sua casa e beleza. Isso é o trabalho de um aluno hoje. Mas na época de Jesus não existia sala de aula. Eu sei que talvez tenha alguns adolescentes aqui que estão dizendo amém. Mas, enfim, né? Não existia sala de aula. Então, como é que as pessoas aprendiam? Como é que elas eram discípulos ou alunos? Elas tinham que andar com o mestre. Literalmente, os discípulos de um mestre iam aonde ele ia, o mestre ia e eles iam atrás, por isso que eles eram chamados de seguidores, porque literalmente eles seguiam o seu mestre, e o mestre ia e eles iam atrás, e era interessante que eles conviviam, se relacionavam com o seu mestre, comiam com ele, e estavam o tempo inteiro atentos, à maneira que o mestre olhava, falava, fazia, porque eles queriam olhar, fazer, pensar, da mesma forma que seu mestre. Ou seja, eles andavam juntos, se relacionavam com o seu mestre para buscar ser cada vez mais parecido com ele.
Então, se a gente for dizer de uma forma muito clara, eu diria, junto com Dallas Willard, que eu acho que define isso muito bem, ele diz: o discípulo é alguém que está aprendendo a viver sua vida como Jesus viveria se estivesse no seu lugar. Sabe o que é o discípulo de Jesus? É aquele que todos os dias se coloca embaixo de uma grande questão. O que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar? E eu sei que isso vai exigir uma certa interpretação, porque Jesus, por exemplo, nunca foi pai, eu sou. Então eu preciso me perguntar, como Jesus lidaria com os seus filhos se ele fosse pai no século 21? Como Jesus seria se ele fosse um pastor no século 21? Como Jesus agiria se ele fosse um médico na época em que eu vivo? Como Jesus, se você é advogado, como Jesus agiria se ele fosse um advogado na época em que eu vivo? Percebe? O discípulo vai se fazer essa pergunta todos os dias. O que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar? Porque é isso que eu quero fazer. Eu sou um discípulo dele, eu estou o seguindo, eu convivo com ele, e eu busco todos os dias, por mais desafiador que isso seja, ser como ele. E aí eu sei, muita gente vai dizer: mas Jorge, a gente nunca vai chegar lá. E você está completamente correto, a gente nunca vai chegar lá. Mas seguir a Jesus não é um lugar que a gente chega, é uma direção que a gente caminha. Eduardo Galeano, poeta brasileiro, ele fala o seguinte, ele diz: utopia é como o horizonte. Quando a gente dá um passo em direção ao horizonte, o horizonte dá um passo para trás. Quando a gente dá 3 passos em direção ao horizonte, o horizonte dá 3 passos para trás. E o horizonte, a gente nunca alcança. Mas ele fala: o horizonte não é um lugar para chegar, é uma direção para a gente seguir. Com Cristo é a mesma forma. Não é um lugar para a gente chegar. Um dia talvez, na eternidade. Um dia talvez não, na eternidade com certeza. Aqui não vamos, mas é a direção que a gente caminha. Pegamos a ideia de um discípulo. Muito bem. Jesus continua essa passagem, ele vai dizer: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se você levar a sério o que Jesus está dizendo, e você realmente buscar ser um seguidor dele, se você realmente acordar os dias e deixar que essa vida molde, deixar que essa pergunta molde a sua vida, no meu lugar, o que Jesus faria, você vai perceber que em algum momento, com toda certeza, o que você gostaria de fazer, falar ou pensar, vai numa direção, mas aquilo que Jesus faria, falaria ou pensaria, vai noutra. Sem dúvida, em algum momento você vai encontrar essa encruzilhada. Por isso Jesus está dizendo: quem quer ser meu seguidor vai ter que aprender a negar a si mesmo, vai ter que aprender a deixar a sua vontade em segundo plano, porque se você resolver me seguir só quando você concordar comigo, desculpa, mas você não vai ser meu seguidor, você vai ser seguidor de você mesmo. Quando Jesus fala: tome a sua cruz, ele está falando, a cruz aqui é um sinal de exposição e de vergonha, ele não foi crucificado ainda. Então aqui ele também está nos dizendo que não só a nossa vontade terá que se tornar secundária, a dele primária, como a vontade das outras pessoas também deverá se tornar secundária. Nós teremos que estar dispostos, inclusive, a nos expor diante disso. Esse é o preço do discipulado de Jesus. Bom, se a gente fosse então comparar, eu acho que esse quadro aqui, se até agora você não pegou a ideia, esse quadro vai ficar mais fácil. Por favor, acorda se você está dormindo. Diz o seguinte, olha só, a relação de fã é alguém que gosta da mensagem. É alguém que vem no culto, no estudo bíblico, e no final diz: a mensagem estava bonita hoje. Não, hoje a mensagem não estava tão legal, não me arrepiou. Um discípulo não. Um discípulo é aquele que vem no culto, mas é aquele que presta muita atenção no culto. É aquele que se conecta com essas palavras e tenta fazer o possível para que não se distraia nesse momento. E a grande pergunta que está no coração de um discípulo é: como eu posso fazer para colocar isso em prática? Como eu posso fazer para colocar essa orientação
realmente na minha vida. É alguém que está preocupado primariamente, não em achar a mensagem bonita ou não, mas em alguém que está primariamente preocupado em integrar isso no seu coração, na sua vida. E a gente vamos convir. Em alguns momentos isso é muito desafiador. Um fã se envolve ocasionalmente. Quem sabe Jesus é o que eu faço no domingo, quando dá tempo, porque às vezes a vida está corrida. Um discípulo não. Um discípulo só é discípulo se faz isso diariamente, constantemente. O discipulado é uma caminhada diária. Um fã faz disso algo secundário. Ou seja, eu até posso ser fã do Cristiano Ronaldo, mas é algo que eu dou uma olhadinha quando eu tenho tempo, não é algo primário. Um discípulo não. O discipulado de Jesus é algo primário. Deixa eu deixar muito claro para vocês. Suponha que eu seja um mecânico. Eu não sou um mecânico que por acaso é discípulo de Jesus. Eu não sou um empresário que por acaso é discípulo de Jesus. Uma doméstica ou uma dona de casa que por acaso também é discípula de Jesus. Não. O chamado para ser discípulo de Jesus é primário, ou seja, eu sou um discípulo de Jesus, que também é mecânico. Eu sou um discípulo de Jesus, que também é agrônomo. Eu sou um discípulo de Jesus, que também é empresário, ou médico, ou qualquer outra coisa. Mas o chamado de Jesus para ser meu seu discípulo é a base. É a base. O fã, ser fã não afeta significativamente o seu estilo de vida. A maioria das vezes não. Mas ser um discípulo afeta significativamente o nosso estilo de vida. O foco de um fã está em receber. No caso de um fã de Jesus, o seu foco vai estar em receber bênçãos. O foco de um discípulo vai estar em ser bênção. Percebe a diferença? Receber bênçãos e ser bênção. O fã de Jesus é aquele que vai vir numa igreja querendo receber, querendo sair tranquilo. O discípulo de Jesus é aquele que vai vir pensando, esse culto pode me equipar para durante essa semana eu ser luz, eu ser sal. O foco de um fã, aliás, um fã vive a sua vida dentro de uma zona de conforto. Afinal de contas, a sua fé não é desafiadora. Mas um discípulo, ele não fica dentro de uma zona de conforto, porque ele se deixa ser constantemente desafiado por Jesus. Mas o discipulado, além de ser desafiador, é também transformador. Porque um fã olha para a sua vida, para o seu último ano seguindo a Jesus, e ele vai perceber que ele não mudou muita coisa. Talvez nada. Mas um discípulo de Jesus se deixou ser desafiado, se colocou sobre a palavra de Cristo que ouviu. Ele vai chegar no final de 6 meses, 1 ano, vai olhar para trás e vai dizer, estou já um pouco melhor, um pouco mais próximo, talvez não muito, mas um pouco mais próximo de Jesus. Bom, agora vem mais um ponto. O Ricardo Agreste é hoje uma das pessoas que mais simboliza o lado sério do cristianismo. Ele é um pastor brasileiro que tem sido um grande líder dentro do cristianismo histórico, dentro do cristianismo que não se deixou vender por teologias que prometem aquilo que a Bíblia não promete. E ele, numa palestra que eu ouvi, ele diz, um frequentador de igreja não é necessariamente um discípulo, e é verdade. Às vezes a gente pensa que por estarmos numa igreja já estamos garantidos. Não, um frequentador de igreja não é necessariamente um discípulo. Mas aí ele continua algo que eu acho muito interessante. Mas um discípulo de Jesus é sim um frequentador de igreja. Por quê? Porque o discípulo de Cristo entendeu que não existe caminhada solo. Em nenhum momento nos evangelhos você vê um discípulo caminhando com Jesus absolutamente sozinho. Todos os discípulos de Jesus, em todos os evangelhos, e em Atos dos Apóstolos, e na igreja cristã, eles sempre caminham em uma comunidade de discípulos. A ideia de carreira solo, a ideia de que orar eu oro em casa, ela não é bíblica, e ela é fruto de uma época que nós vivemos, uma época individualista. Porque o discipulado de Jesus, de ponta a ponta, sempre foi vivenciado em grupo, desde o início do seu ministério. E além da sua ressurreição.
E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu quero que vocês gravem isso na mente e no coração de vocês. Se um dia alguém perguntar o que é feito na MEUC, não digam cultos, não digam músicas, não digam estudos bíblicos. Sabe o que nós fazemos aqui? Nós fazemos discípulos. O culto, o estudo bíblico, o grupo de oração, o louvor não é um fim, é um meio. O que nós desejamos como igreja, como comunidade, na sua vida, contribuir com a sua vida, é ajudar e conduzir você no seu caminho de discipulado. Conduzir você para que você tenha um relacionamento crescente com Jesus, para que você tenha um discipulado crescente com Jesus. Tudo o que nós queremos é batalhar dia após dia para que você, eu, todos nós sejamos cada vez mais discípulos de Jesus. Como é que a gente faz isso aqui na nossa comunidade? Nós fazemos isso de uma forma muito próxima, creio eu, da forma como Jesus fazia. Como é que Jesus discipulou as pessoas? Se você olhar na Bíblia, você vai perceber que Jesus fazia isso especialmente em 4 etapas. 4 etapas muito concretas. Jesus reunia os seus discípulos, seguidores, em grupos grandes. Volta e meia existem grandes multidões com Jesus. E entre essas multidões estão os discípulos. E os discípulos estão ouvindo. Então Jesus faz isso em grupos grandes. Mas Jesus também chama seus discípulos para grupos menores, onde eles têm literalmente a oportunidade de tirar dúvidas e fazem perguntas, como nós falamos semana passada, para quem estava no culto. Jesus também tinha momentos onde ele estava individualmente com essas pessoas, conversando um a um, tirando dúvidas, entendendo junto com essas pessoas como a palavra se relacionava especificamente com a situação de vida delas. E a última etapa, a 4ª etapa que Jesus fazia no discipulado, era ele engajava essas pessoas. Os discípulos não ficavam só recebendo, eles também eram desafiados a fazer e assumir tarefas. Se você ler os evangelhos, você vai ver esses 4 pontos de forma muito clara. Como nós fazemos isso na nossa comunidade? Da mesma forma, nós temos encontros grandes, que são os nossos cultos. Encontros maiores, com 50, 40, 60, já chegamos até a 80 pessoas. Encontros maiores. Aliás, já chegamos a 90 pessoas. No culto de aniversário desse ano chegamos. Encontros maiores. Mas como é que a gente faz para ajudar vocês no discipulado? A gente chama vocês também para encontros menores, onde vocês podem tirar dúvidas e se aprofundar na Bíblia, que são o quê? Os nossos estudos bíblicos. Mas também tem a oportunidade, se você precisar, de uma conversa 1 a 1 com o líder da igreja, ou mesmo comigo, e volta e meia, graças a Deus, tem gente marcando um café. Jorge, eu queria entender um pouco mais isso. Como é que isso se encaixa na minha vida? O que eu posso fazer aqui? A gente marca um café e conversa juntos. Conversas individuais. E o que mais a gente faz? Da 4ª etapa também. Volta e meia a gente está lá e diz, olha, você que está aí, né? Você está na igreja aí já, uns 4, 5, 6 meses. Você não quer fazer alguma coisa, não quer servir, não quer assumir uma tarefa. Por quê? Porque discipulado de Jesus não é só receber. É também fazer. E isso aqui, desculpa dizer, mas enquanto é meu que for, a gente vai fazer isso na vida de vocês. Bom, Jesus continua. Logo depois de olhar para as multidões e falar isso que nós comentamos, Jesus fala o seguinte, ele diz, se tentar se apegar à sua vida, você a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa e por causa das boas novas, você a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a alma? E o que daria o homem em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem, nesta época de adultério e pecado, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. O que Jesus agora ele começa a falar é, se corretamente entendido e vivido, você perceberá que o discipulado é desafiador, transformador, porque ele exige renúncia. E eu vou dizer uma coisa para você, eu acho que aqui pode ser um grande indício, porque de repente você está se perguntando, se você está levando a sério essa mensagem, quem sabe você está se perguntando nesse momento, estou vivendo como fã ou como discípulo? E a grande pergunta é, você se percebe sendo desafiado na sua vida de fé? Porque se você disser assim, não, eu estou muito tranquilo, eu estou muito confortável, eu acho que eu já faço tudo certo, de 2 uma, ou você é o segundo Jesus, mas eu acho isso pouco provável,
Ou talvez você não está entendendo muito bem. Vamos lembrar que esse Jesus, ele nos falou que nós deveríamos amar a todos, inclusive os nossos inimigos. Esse Jesus ensinou que seus discípulos deveriam perdoar todas as pessoas, indiferente do que elas fizeram. Isso é só na parte relacional. Esse Jesus também ensinou que na área financeira nós deveríamos ser generosos, sacrificialmente generosos. Que na área da sexualidade nós deveríamos fazer o possível para sermos puros. E vivermos a sexualidade única e exclusivamente dentro do nosso casamento. Inclusive nos pensamentos. E se nada disso nos desafia, será que nós estamos realmente entendendo? O discipulado é desafiador e transformador, porque exige renúncia. Mas o que eu tenho que renunciar? Nas conversas que eu tenho tido com as pessoas, eu percebo que muitas se assustam porque não entenderam muito bem o que é essa renúncia. E tem muita gente que pensa assim, bom, mas se eu viver com Jesus, vai ter que mudar muito a minha vida. Eu já ouvi isso, inclusive eu vi isso essa semana. Se eu viver com Jesus, vai ter que mudar muito a minha vida. A minha pergunta é, o que você acha que vai ter que mudar? Só por curiosidade. E muitas vezes as pessoas dizem, é que eu vou ter que parar de ouvir as músicas que eu gosto de ouvir, para ouvir música gospel. Eu vou parar de ter que me vestir das roupas que eu gosto de vestir, para usar roupa gospel, né? Não sei como é que chama isso aí, né? Aquelas saias compridas e tal, né? E cabelo comprido e sem maquiagem. Então. Eu vou ter que parar de comer as coisas que eu gosto, para comer só algumas coisas. Se foi a carne de porco, o camarão, ou sei lá, o baconzinho. E o que eu tenho dito para essas pessoas é, não, isso o Evangelho não pede de você. Você pode continuar ouvindo as músicas, se vestindo do jeito que você veste, se for pelo menos decente. Você pode continuar comendo as coisas que você come, não tem problema. O que você vai ter que renunciar muitas vezes são questões de prioridades e caráter. Isso o Evangelho vai pedir de você. As mudanças vão ser nessas áreas. Cristo não nos pede, guarda isso. Cristo não nos pede para adotarmos uma subcultura gospel que tem virado moda na nossa época. Cristo nos pede para sermos seus seguidores, colocarmos a sua vontade primeiro do que a nossa própria. E isso muitas vezes vai envolver renúncias de caráter e prioridades. Esse é o ponto. Muito bem. Quando Jesus fala, quem perder a sua vida ganhará, e quem ganhar a sua vida, na verdade, a perderá. Jesus está dizendo, há muitas vezes momentos na vida de um discípulo que a gente vai pensar que nós estamos perdendo vida. Mas nós não estamos. Nós estamos ganhando. Ao abrir mão de muitas coisas, talvez vai ter momentos que a gente vai pensar, nossa, parece que tem tanta gente que está vivendo melhor do que eu. Mas nós não estamos perdendo vida. E nós não estamos vivendo pior do que ninguém. Nós estamos ganhando vida e estamos vivendo melhor. Isso é o que Jesus está falando. Porque no médio prazo, e especialmente no longo prazo, na eternidade, nós estaremos ganhando vida. C.S. Lewis, ele traz uma ideia interessante no cristianismo puro e simples, estamos chegando no final. Ele diz, quando a gente fala que todos nós vamos ter que abrir mão de nós mesmos, de acordo com a passagem, citando a passagem que nós lemos, e vamos agora ter que ser cada vez mais parecidos com Cristo, C.S. Lewis diz, parece que a gente vai ter a impressão de que todos nós seremos menos nós, e seremos cada vez mais iguais uns aos outros. Nós temos a impressão que a gente tem que abrir mão da nossa personalidade. E C.S. Lewis diz, mas isso não é verdade. Ele conta, quanto mais tiramos do caminho aquilo que agora chamamos de nós mesmos, e deixamos que Ele tome conta de nós, tanto mais nos tornamos aquilo que realmente somos. O que o C.S. Lewis está dizendo é, quanto mais a gente abrir mão de nós mesmos e tentarmos ser como Jesus, mais nós seremos as pessoas que Deus nos criou para ser. E eu penso nisso. Naqueles momentos em que eu quero por todos os lados ir para uma direção, mas Jesus, eu sei, Ele está me mandando ir para outra, e é uma luta grande, para mim também é. Algo que a gente pode lembrar é isso. Quanto mais eu abrir mão de mim mesmo, e quanto mais eu for parecido com Cristo, mais eu serei o George que Deus me criou para ser.
Um exemplo que o C.S. Lewis usa é: imagina que a gente entrou em contato com uma população que não conhece sal. E a gente vai explicar para eles o que é sal. E a gente diz, é um pozinho que tem um sabor muito forte. E a gente coloca em todas as comidas. As pessoas daquela população vão dizer, mas então todas as comidas vão ter o mesmo sabor. Mas a gente sabe que não é assim. Porque o sal, ele não domina o sabor. Pelo contrário, ele realça o sabor que está lá. Jesus na nossa vida, ele vai realçar o verdadeiro ser humano que nós deveríamos ter sido e fomos criados para ser. É claro que esse exemplo tem um limite, porque se a gente bota muito sal, ele estraga realmente o sabor da nossa vida, mas muito de Jesus não vai estragar o sabor da nossa vida. Então, o discipulado envolve renúncia. As renúncias do discipulado cristão são questões de caráter e espiritualidade, não de assimilação de uma subcultura gospel. As renúncias nos levarão para mais próximo do nosso verdadeiro eu, criado por Deus. Mas nós também sabemos que muitas vezes nós não temos forças para essa renúncia. Por isso, Jesus falou aos seus discípulos em João 15, sem mim nada podeis fazer. Então vai ter muitos momentos em que a gente não vai conseguir abrir mão de algumas coisas. Vai ter muitos momentos em que a gente não vai conseguir perdoar as pessoas que nós deveríamos perdoar, amar quem deveríamos amar, obedecer a Cristo naquilo que nós deveríamos. Nesse momento, o que nós devemos fazer é entender que nós não temos força em nós mesmos, mas nos colocarmos de joelho e pedimos, Senhor, que a Tua força venha sobre mim, que o Teu Espírito me encha, para que eu consiga seguir o caminho que Tu tens para a minha vida. Nós vivemos o caminho do discipulado em completa dependência de Jesus, crendo que somente dele vem a energia para o seguirmos. Chamado, preço e recompensa. Você foi chamado para ser um discípulo de Jesus. O preço é você abrir mão de si mesmo. Mas a recompensa é você encontrar a verdadeira vida já aqui na terra e depois na eternidade. Vai segui-lo? Reflete um pouco na sua vida. Você tem vivido como um fã ou como um discípulo de Jesus? Eu também me faço essa pergunta. Você tem se sentido desafiado na sua caminhada de discipulado ou você entrou numa zona de conforto? O que Cristo pode estar te chamando a deixar ou a se apegar nesse momento para que você se torne mais parecido com Ele? O que precisa ser diferente? Talvez enquanto a gente estava falando você pensou em algumas coisas. Eu gostaria que essa noite fosse a noite onde nós firmássemos um grande propósito na nossa vida, de seguir a Cristo. Não importa o custo. Se você tem se distanciado desse caminho, essa pode ser a noite para você retomar. Se você nunca viveu como Jesus, como discípulo, talvez essa é a noite para você dizer sim, eu quero te seguir. No seu coração. E se você já tem vivido como discípulo, talvez é a hora de você avaliar essa caminhada e talvez pensar o que pode ainda ser diferente. Que áreas da minha vida eu não tenho vivido como discípulo? Eu tenho 2 recados rápidos para você que tem acompanhado as nossas mensagens. Primeiro, eu queria muito te encorajar, se for possível, a você participar dos nossos encontros presenciais. É uma forma de nós podermos nos conhecer e de você poder aprender ainda mais com a gente. Segundo recado, se você deseja contribuir financeiramente com a nossa comunidade, todos os nossos dados bancários estão aparecendo agora na sua tela. Essa é uma forma importante de você nos ajudar a espalhar ainda mais a mensagem de Jesus para fazer a diferença no coração de ainda mais pessoas. Pense nisso. Até a próxima!